É isso aí, meus amigos, bom dia! Estamos começando mais um programa OAB e Você, um programa idealizado pela rádio Nossa FM 104,9 e a Ordem dos Advogados do Brasil, sob a presidência aqui em Presidente Prudente, do Wesley Cotini, que vem fazendo um trabalho bacana, um trabalho importante, junto com a sua diretoria, junto com as comissões que integram a Ordem. São aproximadamente 52 comissões, e esse pessoal todo faz um trabalho importante, não só no sentido de defender as prerrogativas que garantem o advogado poder exercer livremente, de forma inteligente, a sua profissão, valorizando o trabalho profissional para que ele possa representar os seus clientes com dignidade e com todas as condições que a lei garante para que ele possa brigar pela justiça e restabelecer as injustiças feitas por muita gente, mas também ajuda a cidade de Presidente Prudente a ser um pouco melhor através dos trabalhos que fazem de arrecadações junto às entidades sociais. E isso é uma coisa importante, porque a OAB acaba sendo uma ponte que permite a várias pessoas e famílias ter uma vida um pouco melhor. E hoje, como a gente faz toda sexta-feira, a gente sempre recebe um profissional ou uma profissional do direito para poder falar um pouquinho do trabalho que faz, às vezes, na comissão, do trabalho sobre direito, a sua atividade profissional. Alguns têm vários nichos na advocacia, como a gente faz toda sexta-feira. Hoje nós estamos recebendo novamente o nosso colega, nosso amigo, João Paulo Pazotti, ele que é presidente, na verdade, ficou marcado aqui, mas ele olhou e não corrigiu, e o erro não é meu, não. Ele, na verdade, é presidente da Comissão de Ética da UAB aqui de Presidente Prudente. Então seja bem-vindo, é uma satisfação, meu querido, ter você aqui novamente, e eu queria que você fizesse as suas considerações, falasse por que você fez direito, o que levou você a entrar nessa maravilhosa atividade profissional. Conta um pouquinho para a gente sobre você. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui novamente, podendo conversar sobre direito, podendo falar sobre a OAB, podendo falar sobre a nossa profissão. Eu fui para o direito, né? Eu saí de uma família de comerciante e fui me aventurar nessa área do direito. Me apaixonei pela advocacia, essa profissão tão nobre, né? Ser advogado é algo realmente brilhante. A gente defende o Estado democrático de direito, é uma profissão que garante o direito ao cidadão, é o profissional que faz justiça social através das suas ações, conseguindo um remédio, conseguindo muitas vezes uma internação. Enfim, é uma profissão muito bacana, e eu fiz o direito, né, vim, como eu falei, de uma família que não tinha nenhuma tradição no direito, fiz o direito, me apaixonei pela advocacia. Então, desde quando eu estudava lá nos bancos da faculdade, queria ser advogado, apesar da minha mãe querer que eu fizesse concurso público, né, prestasse concurso público, mas sempre foi algo que me chamou atenção, ser advogado. Eu gosto muito dessa profissão, gosto de militar, de trabalhar, e realmente entendo que o advogado é essencial. E defendo isso com unhas e dentes, e cada dia mais a gente se apaixona pelo direito, se apaixona pela advocacia e em fazer a diferença aí na sociedade. E você tem escritório? Aonde que é seu escritório? Você trabalha sozinho? Embora você tenha dito que não tem ninguém na sua família, eu estudei com o seu pai, fiz direito com o seu pai, e seu pai não prosperou, assim, não deu sequência na vida do direito. Depois ele montou uma loja, que era uma loja de armarinhos, ali na Zona Leste, que era Jardim Nova Planaltina. Depois ele se enveredou pelo caminho religioso, hoje acho que ele é pastor. Eu achava que era no Najacita, mas você me corrigiu, né? No Maramato, né? Maramato. Aonde que é seu escritório? Você trabalha sozinho? Qual que é a sua atividade profissional lá? Assim, qual o nicho da advocacia que você desenvolve? O meu escritório ele fica na Vila Formosa, ali na João Vicente Mendonça Filho, próximo ao Colégio José Carlos João.
Eu milito nas áreas do direito do trabalho, na civil, família. Hoje estou ali só no escritório, não tenho sócio, né, no escritório, mas eu tenho parcerias com jovens advogados que nos ajudam a desenvolver o trabalho e então, assim, é algo que flui bacana. Tem vários jovens advogados ali com a gente fazendo parceria, aprendendo um pouco com a nossa prática e a gente aprendendo com eles as novidades, né, que estão sempre fresquinhos, então a gente faz essa troca aí. Pazotti, você faz um trabalho na comissão de ética. O que vem a ser essa comissão de ética? Para que ela serve? Qual que é o caminho que o cliente, aquela pessoa que se sinta prejudicada pelo trabalho de algum profissional, tem que fazer para poder conseguir que aquele profissional seja penalizado, advertido, enfim. O que é a comissão de ética? A comissão de ética é um trabalho não grato, né, pela classe. Estava aí da prerrogativa. Enquanto eu estava na prerrogativa, eu defendi o advogado. Agora eu estou lá para avaliá-lo, né? Então acho que eles gostam menos de mim hoje. Mas a comissão de ética ela vai avaliar se o trabalho do advogado está dentro daquilo que o estatuto da OAB, né, e o código de ética da OAB prevê para o exercício da advocacia. E o cliente hoje ele tem até um canal digital no próprio site da OAB, que ele pode entrar lá e fazer sua reclamação para reclamar de alguma atividade do advogado, se ele deixou de fazer alguma coisa, se ele não prestou conta, enfim, se a atividade da advocacia não foi praticada de acordo com o contratado. O que a gente sempre orienta, tanto aos clientes quanto aos advogados, para que sempre façam um contrato dos seus trabalhos, bem explicado a atividade que vai exercer, o que está sendo cobrado, como está sendo cobrado, que os advogados prestem conta no final do processo, né, que isso é um dever ético, possa lá comprovar numericamente, numa prestação de conta para o cliente, o que está recebendo, o que está pagando, para que evite o máximo de dor de cabeça. Nós, estatisticamente, pelo tanto de advogado que tem, temos pouco problema ético. Muitas das coisas que chegam, né, também para ser avaliado é de falta de compreensão, né? Graças a Deus a gente tem muita avaliação de processos em que o advogado está certo e que o cliente está equivocado de alguma coisa que não ficou bem claro. Então, assim, não há corporativismo nessa área, viu, Adilson? Há muita penalização, porém... Mas a gente sempre escuta, se você me permite, a gente sempre escuta, e isso não é só na nossa classe profissional, em todas. Nos médicos, na polícia, na promotoria, na magistratura, enfim, nos engenheiros, em todas, existe o corporativismo. E acaba não prosperando as penalizações contra os advogados que, de alguma forma, malversaram. É assim também na OAB ou não? Porque a gente escuta que fulano pegou dinheiro de cliente... E continua advogando sem nenhum problema. Eu tive um caso da gente representar um colega e na representação a gente pediu que fosse suspensa a atividade profissional dele enquanto não restaurasse os valores subtraídos do cliente, e a OAB atendeu, a OAB suspendeu o camarada. Mas a gente sempre escuta falar que existe o corporativismo. É assim mesmo ou não? Adilson, na verdade não, né? É que é um trabalho sigiloso. Eu falo que a comissão de ética é aquela que trabalha e ninguém vê, porque você não pode, até por questões de danos morais e tudo mais, sair por aí publicizando um processo até que ele venha a ser condenado, né, ou absolvido, e isso é publicado nos diários oficiais. Então, na verdade, as multas da OAB, em casos como esse, às vezes são altas, são lá de 10 anuidades, 15 anuidades, para que ele volte a advogar, às vezes até inviabiliza, né? E tem a necessidade de devolver o dinheiro quando há esse problema aí, né, de apropriação de alguma verba que não era do advogado, para que ele volte. E às vezes tem a suspensão, tem a advertência, a suspensão e até chega a caçar a OAB do advogado para que ele não advogue mais. E isso acontece, né, assim, na prática. Mas é que as pessoas às vezes não acompanham, ou quem fica sabendo é só quem está envolvido no processo, como você disse. Eu fiz um processo e eu vi.
e às vezes as pessoas não vêm e elas costumam falar daquilo que elas imaginam e não do acompanhamento do dia a dia, né? Entendi. Mas não era bom, pelo menos para aquela pessoa que é interessada, tomar conhecimento daquilo que está sendo feito com relação àquele profissional na comissão de ética da OAB? Mas ela tem abertura, né? A gente costuma prestar conta lá, as pessoas fazem a reclamação e elas vão lá para saber, e aí, o processo andou, não andou, já foi julgado, não foi? Então, para a pessoa interessada, ela tem um acompanhamento. Ela se dirige lá e a gente vai informando o andamento do processo, em que pé que está, em qual é a fase, o que aconteceu, mas geralmente para as pessoas que estão envolvidas no processo, né? Então, para terceiros, não, mas quem está envolvido ali tem conhecimento. Entendi. Nós temos quantos advogados hoje? Você tem ideia? 3.000, 2.000 aqui em Prudente? Eu acho que atuante nessa fase aí, de uns 2, 3 mil advogados né? atuantes. Em média, quantas representações tem lá de profissional? Tem bastante? Você tem ideia de porcentagem? Adilson, não, de porcentagem não, mas até que não é muita, viu? Eu posso te falar que não, assim, graças a Deus não é uma tendência a ter várias representações. Acho que uma média pequena perto disso daí. Eu não sei te falar assim ao certo em percentual, mas não são tantas reclamações. E a diferença entre o trabalho que você fazia na comissão de prerrogativa, onde você defendia, e hoje você está na parte de acusar? Como é que foi essa mudança? Foi a convite do Dr. Wesley, né? O Gleison saiu para ir para o Estado, né? Para o TED. E aí, como eu já fazia parecer lá na ética, né, avaliando os processos, eu fui convidado a assumir essa pasta, porque eu já estava mais familiarizado. É um tanto quanto diferente, né? A prerrogativa ela traz uns desafios com autoridade, com você tentar fazer a advocacia ser mais respeitada. E ali, no caso, você tem um trato maior com aquele processo, porque você pode, às vezes, prejudicar um colega se você não analisar de uma forma correta. Ou, às vezes, você pode cair no erro de ser chamado de corporativismo se você também não analisar da forma correta. Então, é uma pasta que traz uma responsabilidade muito grande ali, porque a gente está lidando com o direito da pessoa poder trabalhar ou não, né? Então, isso a maior mudança que eu acho foi essa. Na outra era mais emocionante, né? Porque era todo dia uma briga diferente aí com a autoridade. Só que eu continuo na coordenadoria regional de prerrogativas. Inclusive, a gente está com um projeto para levar para a Câmara, para instituir alguns direitos de prerrogativa que a lei federal aprovou, para colocar nos procedimentos administrativos. A gente vai fazer um trabalho na região para isso. E continua buscando formas de garantir que o advogado tenha direito a trabalhar de uma forma plena, né? Sem empecilhos. E quem que está hoje na comissão de prerrogativa, você sabe? Hoje é o Dr. Oswaldo Simões, ele que tem representado aí a nossa comissão de prerrogativa. Aí a gente trabalha em conjunto ali também, dando um apoio para ele. Sempre que não pode, um socorre, o outro socorre. A verdade é que a gente não pode deixar o advogado sozinho, né? Pazotti, você atua mais direcionado na questão trabalhista e civil, mas é mais vocacionado para a questão trabalhista. Como é que está o direito do trabalho hoje, após todas as reformas que teve, onde vários sindicatos perderam aquela contribuição que agora está voltando, né? Tudo novamente, e aí os sindicatos deixaram de atuar durante um tempo e por consequência, não fizeram as convenções coletivas necessárias a poder deixar especificado quais são os direitos daquele trabalhador. Nesses casos, como é que funcionou a questão das convenções coletivas? Você sabe precisar? E como é que está a advocacia trabalhista hoje? Porque a gente sempre ouviu falar que a advocacia trabalhista era morosa, o camarada entrava com ação, demorava 10 anos ou mais para poder ser julgada, e aí às vezes o cara morria e não recebia. Era igual a dificuldade na previdenciária. Está assim ainda? O Adilson, esse é um problema, eu acho que recorrente e geral da justiça, né? Cada vez mais ela está sucateada, custa mais caro para nós e ela é mais sucateada. Ainda há uma demora na trabalhista. Eu acho que houve uma mudança no modus operandi ali das empresas com relação às ações trabalhistas, acho que até entendendo essa demora. Então, antigamente, lá fazia-se muito acordo para resolver o processo no começo do processo, e isso agilizava a Justiça do Trabalho. Hoje eu vejo que os acordos estão cada vez mais raros. Quando houve a reforma, a princípio houve uma diminuição dos processos, a gente teve uma diminuição dessa carga de processo,
Aí, com a derrubada da sucumbência, principalmente, voltou-se a ter uma carga maior de processo. As convenções coletivas, elas continuam existindo. A representatividade do sindicato é que mudou um pouco com relação ao trabalhador, porque muitos trabalhadores deixaram de ser sindicalizados, né, muitos deixaram de participar ali do sindicato. Então, assim, eu senti que uma diminuída na demanda do sindicato ali na Justiça do Trabalho. As pessoas começaram a pulverizar um pouco a ação com outros advogados trabalhistas. Mas as convenções, elas existem ainda, elas têm a sua força dentro da ação. Tem que tomar sempre o cuidado de estar analisando, né, o advogado trabalhista, buscar entender aquela profissão, se tem alguma coisa diferente. E eu entendo assim, que a morosidade na Justiça do Trabalho não é diferente das outras justiças e precisava ser mais rápido, porque ali trata-se de valores que diz respeito à comida mesmo, né? Nós estamos ali no direito do trabalho, é o salário do cidadão, é o soldo dele para se alimentar, mas muitas vezes a gente tem umas demandas ali bem arrastadas. E, em particular, presidente prudente, teve aposentadoria, né? Juízes estão afastados e a gente está tendo uma dificuldade com isso daí, com os juízes que vêm substituir, vão embora, enfim. Tem tido uma dificuldade nesses andamentos dos processos, que às vezes o cliente acha que é o advogado, fazer a defesa do advogado, mas o advogado, o interesse dele, eu sempre brinco com o meu cliente, era entrar com a ação na segunda, receber na sexta, para a gente já comemorar no sábado, né? Era o sonho do advogado, mas infelizmente a gente também sofre com essa morosidade aí. Muito bom, muito bom. E diga-me uma coisa, com relação à questão vamos falar aqui de demissão, enfim, da atividade profissional do empregado. Ele está trabalhando de dia, ele muda para de noite, ou trabalha à noite, recebe insalubridade e muda para de dia. Ele perde aquela insalubridade ou aquele adicional noturno? Se houve a mudança dele da noite para o dia, ele vai deixar de receber o adicional noturno. A insalubridade, se o trabalho for insalubre, não, né? Esse daí continua recebendo. Mas o adicional noturno, ele só é pago devido ao trabalhar à noite, né? Me fugiu o horário agora, começa acho que às 22 e vai até 5h50 da manhã. E o trabalhador que está afastado, recebendo lá pelo INSS, já passou os 15 dias, passou a receber pelo INSS. Esse empregado volta. Durante o período que ele ficou afastado, houve aumento no salário dos demais colegas que tinham a mesma função que ele, mas ele não recebeu isso. Quando ele volta, esse valor, ele recebe esse aumento igual aos demais ou não? Fica naquela situação igual? A partir do momento que ele volta para a empresa, ele volta a receber o salário pela empresa igual aos outros, tudo normal, né? Conta esse tempo aí, né, na previdência normal, o recolhimento, como se estivesse trabalhando, e o salário dele volta normalizado pela empresa assim que ele retorna. Não volta recebendo salário lá de trás, não. Ele volta recebendo salário atualizado ali de acordo com os outros funcionários também. Pastor, tem algumas pessoas que trabalham sem registro em carteira ainda nos dias de hoje. Isso pode ser resolvido através de um telefonema anônimo na Justiça do Trabalho, que vai lá fiscalizar, vai montar a empresa e mandar registrar todo mundo, ou o camarada entra com uma ação trabalhista. Primeiro ele teria que fazer uma notificação por rescisão indireta. Como é que funciona isso? E qual o prazo que ele tem para poder reaver os seus direitos trabalhistas dos períodos que ele trabalhou para trás? Tem um prazo para ele poder ingressar com a ação? O trabalhador, ele tem, assim que da demissão dele em diante, 2 anos para poder entrar com a ação, e ele reclama os últimos 5 anos. Né? Então, quanto mais tempo ele demora, menos é o período que ele pode reclamar. Com relação ao registro... Então ele trabalhou 5 anos na empresa. Se ele demorar 1 ano para entrar com a ação, ele recebe 4 só. Exato. Então, se ele entrar no último ano, só recebe 3 e assim. Entendi. E depois que passou os 2 anos, prescreveu o direito de entrar, ele não pode mais reclamar. Entendi. Então é importante, se tiver alguma coisa errada, já procurar um advogado, já tentar resolver a situação o quanto antes. Com relação ao registro, não há necessidade de você pedir uma rescisão indireta para a realização do registro. Poderia entrar com uma ação só para registrar. O que acontece é que muitas vezes as pessoas trabalham o seu registro, aí depois vai, no final do contrato,
até por medo da demissão, que se você entra com processo trabalhista contra a empresa, acaba sendo demitido, ele vai cobrar no final do contrato. E para a empresa, né, a orientação que eu sempre dou é registre o funcionário. Várias vantagens. Por mais que seja caro o funcionário perante o Estado, né, porque deixa de registrar por conta do Estado. Mas a ação trabalhista é muito mais cara. Você vai ter que pagar o INSS atrasado, fundo de garantia atrasado, com multa por não ter registrado. E isso gera um monte de encargo que muitas vezes fica mais caro que você pagar ali mensalmente, né? Só a multa é pesadíssima. A multa é pesada, aí se você pegar INSS com o juro do governo não é barato, né? Fundo de garantia com toda a correção que vai ser feita, isso fica caro. Aí tem as custas do processo, honorário do advogado do outro lado, enfim, a empresa acaba gastando muito mais registrando o funcionário depois, porque é um fato que vai ocorrer, do que antes. E aí, só fazer um alerta também, Adilson, eu acho que é importante, que a gente vê muitas vezes pessoas procurando advogado, e aí muitas vezes a pessoa está recebendo auxílio, o seguro-desemprego, eu ia falar auxílio-doença, está recebendo o seguro-desemprego. Aí ele arruma um emprego e fala, não me registra não, para mim não perder o benefício. Quando ele sai do emprego, às vezes ele vai no advogado e cobra, como já aconteceu. Eu trabalhei sem registro e não informa que recebeu seguro-desemprego. Isso é um crime contra a ordem econômica do país. E aí, quando chega na justiça, lá acaba respondendo o patrão e o funcionário por um crime, e aí tem que devolver dinheiro. Então, assim, tomar muito cuidado com esses acordos que é feito, e às vezes as pessoas esquecem e depois procura advogado e vai lá na justiça falar do seu próprio erro, né? Então, mas a questão da notificação para rescisão indireta, ele faz a notificação como uma forma de garantir que ele está sendo mandado embora, né? Para ele não estar pedindo as contas, ele tá pedindo as contas, mas por culpa do trabalhador, que não cumpriu, às vezes não pagou o FGTS, não recolheu, às vezes não registrou, às vezes não paga as horas extras devidas, enfim, alguma coisa o empregador fez de errado que permite ao empregado fazer a rescisão do contrato, e ele recebe todos os direitos como se tivesse sido demitido. É isso? Eu estou certo ou não? Não, é exatamente isso daí. A Justiça do Trabalho, ela tenta trazer igualdade ali na questão do trabalho, de aplicar a pena ao trabalhador, mas também aplicar a pena à empresa. Então, a justa causa, que são as falhas do trabalhador para com a empresa, garante a ela poder mandar o funcionário sem ter que pagar as verbas. E quando ela não cumpre com a sua obrigação, a justiça garante que o empregado saia do trabalho sem perder os seus direitos. É exatamente isso. Então a empresa tem que pagar todas as verbas como se estivesse mandando ele embora, ele não perde nenhum direito por culpa da falha dela. E aí essa falha muitas vezes tem que ser recorrente, assim, o atraso de um mês do fundo de garantia, o atraso de um mês de INSS não é suficiente para gerar essa justa causa, mas uma recorrência nessas falhas vai gerar sim uma justa causa para a empresa. E com relação à questão de demissão, se demite, você tem, às vezes você escolhe, ou você paga o aviso prévio da pessoa e manda ela embora, ou a pessoa trabalha para você durante um período. Como é que funciona isso? O aviso prévio, ela tem direito a escolher, o trabalhador escolhe se ele quer folgar os últimos 7 dias do mês, ou se ele quer sair 2 horas mais cedo durante o período do aviso prévio. O aviso prévio, ele foi instituído na lei, que o direito de trabalho ele foi positivado de costumes, né? Então, antigamente, quando alguém ia mandar a outra pessoa embora, ele dava um prazo para ele poder arrumar outro emprego. E o aviso prévio, nada mais, nada menos, é que essa condição de que, olha, eu vou te mandar embora, então você se organize para tentar arrumar outro emprego. Por isso, os 7 dias o último do trabalho, para ele poder ter esses dias para arrumar um emprego, ou 2 horas do dia. Essa é a ideia do aviso prévio. Quando a empresa não acha viável manter o funcionário, ele tem que indenizar esses 30 dias como se ele tivesse trabalhado os 30 dias na rescisão, e aí a empresa está desobrigada de ficar com o trabalhador e o trabalhador de ir trabalhar durante esse período. Pastor, tem algumas funções. Esses dias eu participei de perícia com relação a cozinheiro, porque o cozinheiro ele tem que trabalhar numa determinada temperatura,
e às vezes excede a temperatura, e normalmente excede mesmo todas as cozinhas, porque trabalha no ambiente quente e é difícil. E aí, como é que funciona a questão das perícias? A insalubridade, às vezes, a empresa não paga nem a insalubridade e nem a periculosidade. O que é a insalubridade e o que é a periculosidade? E tem graus. Quais são os graus de cada uma? Você sabe precisar para nós? O Adilson, a periculosidade é aquilo que oferece risco à vida do trabalhador. Então, casos de explosão, casos que realmente vai colocar em risco a vida. A insalubridade, ela é algo que coloca em risco a saúde. Então, a temperatura vai causar problema de saúde, um produto químico causa problema à saúde, que vai acarretar isso lá na frente. E aí tem os graus de insalubridade, isso é regido pelas portarias do Ministério do Trabalho, né, as normas regulamentadoras, e ali cada atividade tem o seu percentual. Então, o perito ele se baseia pela norma regulamentadora, 10%, 20%, ele vai analisar a sua atividade, o que o Ministério do Trabalho fala, e se as medições ali bater com a norma, é aquilo que vai ser instituído. Então, há um trabalho da advocacia que talvez não seja levado dada a sua importância, mas que a gente chama de advocacia preventiva. E aí, mais uma vez, falando às empresas nesse momento, é importante ter um advogado que vá orientar a sua empresa, que vá analisar a sua situação de trabalho, e aí, muitas vezes, com um técnico de segurança de trabalho, vai eliminar essas situações. Existem meios, Adilson, por exemplo, o trabalhador mexe com graxa na sua atividade, e a norma regulamentadora fala, se tiver uma pomada que neutralize essa graxa, uma luva tal, e você der esses EPI, você deixa de pagar a insalubridade, porque você eliminou. Mas isso tem que ser feito com técnico de trabalho, isso tem que ser feito com IPI, com orientação de um advogado, para que a empresa consiga se assegurar, né? E tudo tem que estar dentro da norma regulamentadora, tem que ter lá os códigos certinho, tudo anotado, porque senão, mesmo às vezes dando IPI, a empresa acaba pagando, porque não está de acordo com a norma regulamentadora. E pode a pessoa ter a insalubridade e a periculosidade ao mesmo tempo? Ela pode receber os dois adicional? Porque às vezes ela trabalha, a lei fala que não, mas às vezes ela trabalha numa determinada atividade e que ela tem as duas coisas, o mototaxista, ou sei lá. E aí, pode receber, não pode, ou tem que judicializar essa questão? Como é que está isso? Olha, antigamente realmente havia o entendimento que ou era um ou é outro. Hoje as duas são aplicadas, recebe-se os dois, mas via de regra a maioria são judicializadas. Porque poucas empresas fazem esse trabalho que eu estou te falando, preventivo, de entender, ter ali um técnico de trabalho para poder eliminar essas situações, né? Ou de verificar e já pagar. Então, muitas dessas situações são judicializadas, são periciadas, e daí vem o resultado. Uma vez eu fui atender um cliente, Pazotti, ele era uma construção, e o camarada foi soterrado lá, caiu um muro, enfim, soterrou. Aí foi polícia, foi tudo, a gente foi acompanhar, e o camarada estava sem registro, já fazia 2 dias que ele estava trabalhando. Tem um prazo para poder registrar aquele profissional? Qual é o prazo? E às vezes, Pazotti, já aconteceu também no sentido inverso, de o camarada às vezes demitir a pessoa e ficar lá 10 dias, 15 dias ou até mais com a carteira de trabalho, e a pessoa precisa da carteira de trabalho para poder ingressar em outra atividade profissional e fica com a carteira amarrada lá na empresa. Quais são os prazos para você registrar o empregado e para você devolver a carteira de trabalho após a demissão deste? O registro ele deve ser feito imediato, né? Eu sempre oriento já pegar, vai contratar, pega toda a documentação, já passa para o escritório para fazer o registro. Hoje tem o e-social, tem um monte de formas hoje eletrônicas que você já resolve isso o quanto antes, para não acontecer um fato igual esse, aí você vai registrar posterior, já não dá muito certo, o negócio fica estranho. Na demissão, a lei fala em 10 dias para que você faça o pagamento e entregue os documentos para o trabalhador. Então, são 10 dias, senão ele paga a multa de 1 salário pelo esse atraso aí do pagamento da rescisão. No caso aí, a gente foi lá, a gente inventou uma história dizendo que estava no escritório de contabilidade,
mas na realidade foi complicado, porque o camarada estava sem registro. Na verdade, o cara não tinha nem documento. Foi lá trabalhar, não tinha. Então o empregador tem que pedir os documentos. Você vai trabalhar? Vai, já pede os documentos para poder resolver uma situação, né? Documento pessoal, comprovante de residência, carteira de trabalho. Já faz as anotações ali, né, Pazotti? Sim, sim. Para poder não ter contendas depois, que é caro, né? Quando você tem uma ação trabalhista, no caso de morte, existe todo um outro problema de indenizações, enfim. O camarada teve que gastar um dinheirinho. Quais são os conselhos que você dá para o empregado e para o empregador nessa questão do início e do fim do trabalho? Nessa questão do início do trabalho, é de suma importância para o empregador, principalmente, deixar tudo certo, porque realmente é caríssimo uma situação dessa. Provavelmente não tem a indenização do INSS, não vai ter as pensões por morte ali, vai ficar discutível. E aí a empresa tem que indenizar tudo isso para a família, é muito caro. Aí envolve idade do trabalhador, se era mais jovem, se era mais velho. Então a indenização pode ser astronômica e às vezes aí levar até a fim da atividade da própria empresa. Então é algo que realmente é sério. E o trabalhador, eu penso que ele tem que exigir, sim, entender onde ele está entrando. No final do contrato, sempre observar essas datas de quando foi mandado embora, acabou o aviso prévio, se foi indenizado, deu os 10 dias, receber, exigir a baixa da carteira, né, para poder realmente finalizar da melhor forma possível essa relação de trabalho. A relação de trabalho, eu brinco que ela é como se fosse uma relação familiar, né? Às vezes a gente vive mais com o patrão lá, mais com os amigos de trabalho do que com a própria esposa. Então, assim, quanto mais certo você fizer a sua relação de trabalho do início ao fim, menos dor de cabeça você vai ter no âmbito do trabalho, tanto para o trabalhador, né, que deve cumprir com as suas obrigações, evitar uma justa causa, evitar ser advertido, perder os benefícios, quanto para o empregador de ter que indenizar esse trabalhador, e sempre é muito caro indenizar. É verdade. E aí o camarada entra, Pazotti, ele entra, e muita gente faz isso, fica no contrato de experiência e demite, fica no contrato de experiência e demite, às vezes prorroga o contrato de experiência. Tem um prazo o contrato de experiência? Como é que funciona o contrato de experiência e quanto tempo que deve durar esse contrato de experiência? O contrato de experiência ele tem duração máxima de 90 dias, prorrogáveis uma única vez. Então, se você deu 30 dias, prorrogou por mais 30, você não pode prorrogar mais 30. Já prorrogou uma vez, a partir daquele momento ali ele passa a ser indeterminado. Pode ser de 45 e 45. O contrato de experiência ele traz obrigações para o trabalhador de também respeitar esse contrato, é importante falar isso, que se ele pedir para sair antes, ele tem que indenizar a empresa. E não gera ali multa de fundo de garantia, alguns encargos para a empresa para avaliar aquele trabalhador. Então o contrato de experiência serve para isso, né? Ele traz menos ônus para a empresa, mas ela é obrigada a registrar ele, anotar a carteira lá que ele está em contrato de experiência para que isso tenha validade. Se não tiver anotado na carteira, não tem validade, não existe contrato de experiência. Isso é importante dizer. Tem que estar registrado tanto lá no Ministério do Trabalho como na carteira do trabalhador para que tenha validade. Pazotti, a gente sempre ouviu falar que a Justiça do Trabalho, o empregador já entra perdendo. Porque ele já entra sabendo que o empregado vai ganhar alguma coisa dele porque tem direito. É assim ainda? A gente percebeu aí uma juíza que tinha aqui em Prudente que ela era extremamente patronal. Dava tudo a favor do patrão e todas as situações contrárias ao empregado. Ela saiu daqui, não está mais aqui. Enfim. E a Justiça teve algumas alterações. No governo Temer foi feito vários projetos para poder alterar a Justiça do Trabalho. Inclusive, passou-se a ter uma temeridade por conta do empregado entrar com a ação e, de repente, ter que pagar as custas, sucumbência e tudo mais. Isso houve depois uma mudança pelo STF, que entendeu que isso era inconstitucional. Como é que está isso hoje? O empregado ainda é o dono da razão e entrou com a ação, é direito certo, ganha certo? Como é que funciona hoje isso? Olha, eu acredito, atuando esses anos na Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho hoje ela está mais processual.
E com isso deu-se a ideia de que o patrão começou a ganhar mais força dentro da Justiça do Trabalho. Eu acho que o processo hoje trabalhista, né, a experiência que a gente tem é que tem que ter provas. E hoje há um equilíbrio. Eu não acho que a Justiça do Trabalho seja patronal e nem seja pró-funcionário hoje. Eu acho que ela tem hoje um equilíbrio. Então, se você prova aquilo dentro do seu processo, você vai ter direito. Se você não prova, você acaba perdendo o processo. O que eu vejo também na condição do trabalho, o que muitas vezes acontece da impressão que o trabalhador tem mais vantagem do que o empregador, na Justiça do Trabalho, é que as leis trabalhistas ainda são muito complexas. A gente falou aqui de convenção coletiva, então às vezes a lei fala uma coisa, a convenção coletiva daquela categoria fala outra. Se o patrão não se atentou a isso, quando entra com a ação vai perder. Às vezes contratam um seguro de vida, mas não é aquele de acordo com o que está na convenção coletiva. Vai ter que pagar a diferença, ou vai ter que pagar as multas. Então o que acontece muito na Justiça do Trabalho é que ela tem muitas peculiaridades. E, novamente, eu falo, é importante que a empresa tenha um advogado para lhe dar assessoria para que ela não tenha essas falhas. Né? Porque, realmente, a lei é complexa, é muito esparsa, é um ajuntado de lei, né, a CLT, e mais as convenções coletivas, e muitas vezes acaba passando uma coisa ou outra ali, uma hora extra que não pagou, ou um banco de hora feito de forma equivocada, e aí acaba que a empresa acaba sendo condenada e passa a impressão que o trabalhador ali tem mais vantagem, mas é porque o modus operandi da empresa muitas vezes foi falho, e aí quando chega ali aplica a lei, aí não tem para onde correr, né? Aí o camarada vai entrar com a ação, trabalhou lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, trabalhou durante um período na empresa, vai entrar com a ação e aí ele pede uma série de coisas. Diz que fazia hora extra, diz que foi assediado dentro da empresa, e eu queria que você explicasse para nós o que é o assédio trabalhista, se ele é sexual, se ele é moral, o que é o assédio dentro dessa seara, para a gente poder entender. Enfim, ele faz vários pedidos. E às vezes ele não tem como provar isso. Às vezes uma testemunha ou outra, enfim, é um grau de dificuldade ainda poder fazer prova no direito do trabalho? A testemunha é ainda imprescindível ou tem que ser documental? Já que você disse que ela é hoje um misto, e ela é muito mais processual e depende das provas que se produz dentro do processo. Ainda na Justiça do Trabalho, a testemunha é muito importante, porque muitas coisas do trabalho se diz respeito a fatos. Então lá se divide. Aquilo que é direito material é documental. Não adianta você arrumar uma testemunha para falar, olha, a empresa pagava o salário do trabalhador. Você tem que juntar o documento e falar, paguei. Então essa prova é documental. Com relação a fazer hora extra, aí você precisa da testemunha para provar que você passava daquele horário, porque muitas vezes a anotação do ponto ela é feita manual, ou é feita de alguma forma que não representa a realidade. Os assédios talvez sejam as coisas mais difíceis de se provar. Porque muitas vezes o assédio acontece entre 4 paredes, entre 2 pessoas, e fica uma palavra contra a outra. Né? O assédio sexual é sempre um superior ali colocando a sua posição de superioridade para ter uma vantagem sobre o seu subordinado, né, nessa área sexual. E o assédio moral é aquilo que é praticado muitas vezes hoje, talvez a gente tenha visto menos isso, mas é aquele patrão que acha que porque ele paga, ele pode xingar, ele pode humilhar, ele pode realmente exigir do trabalhador coisas que não estavam no contrato. Você vai lavar o banheiro porque você não sabe fazer aquilo, não faz aquilo. E dessa forma vai humilhando perante os outros. Esse assédio hoje ele é punido, e talvez esse seja mais fácil de ser provado, porque ele acaba sendo exposto, né, para os outros funcionários para humilhar aquele outro. Hoje a gente tem que tomar cuidado, eu tenho visto bastante propagandas midiáticas, né, do Instagram, onde a empresa acaba colocando o funcionário ali numa situação vexatória. Então, assim, é bom tomar cuidado com isso, saber se o funcionário realmente está a fim de fazer aquilo ou não, porque isso pode entrar como um assédio, porque às vezes a pessoa faz para manter o emprego, né? Faz uma dancinha ridícula lá, uma propagandinha ridícula para manter o emprego, mas está se colocando numa situação que ele não está bem. Então, esses cuidados têm que ser sempre tomados, sempre conversados, muitas vezes tomado a termo, né? Assim, olha, nós estamos aqui de livre e espontânea, minha imagem, e tudo isso, porque realmente essas coisas vão para a justiça e a prova dessas matérias de fato ainda é a testemunha.
Teve uma ação trabalhista que um cameraman entrou contra o Faustão, não sei se você acompanhou isso, ele entrou contra a Globo e contra o Faustão. O Faustão falava assim, esse é o cameraman das domésticas, tem cara de estuprador, tem não sei. Enfim, ele falava várias coisas do cara, o cara não dava risada nem nada, ficava na dele. E o cara não aguentou mais, entrou com a ação, ganhou uma fábula trabalhista. Só que no caso, o camarada tinha todos os vídeos, né? Porque era tudo gravado. Tudo gravado. Às vezes na empresa não tem câmera. Às vezes na empresa não tem documento. Então a testemunha ainda é o fator preponderante para poder provar muitas situações que acontecem dentro do ambiente de trabalho e poder garantir o direito dele. Ainda é a testemunha. A testemunha é uma prova importantíssima na Justiça do Trabalho. As audiências não param na Justiça do Trabalho por conta disso. É muito difícil você ver um processo que é só matéria de direito lá, né? A maioria leva a necessidade de ouvir uma testemunha e ela é que vai comprovar o dia a dia do trabalho, né? Então é ela que vai falar, olha, a gente entrava tal hora, saía tal hora, isso acontecia, isso não acontecia. Então muitas vezes há uma dificuldade de conseguir uma testemunha, né? Que às vezes o pessoal tem medo de não conseguir um novo emprego, de não conseguir se ajustar no mercado de trabalho, mas a testemunha é que consegue comprovar realmente esses fatos aí. Pazotti, às vezes acontece muito na empresa, por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo num determinado lugar, mas eu não quero mais aquela pessoa ali, eu quero mandar ela lá para a China, um exemplo, quero mandar para um local que fica do outro lado da cidade. Há toda uma mudança no ambiente de trabalho dela, ou mudar ela de horário, trabalha das 10 às 14, eu quero mudar ela das 16 às 20, sei lá, das 16 às 22. Isso é possível, é permitido, e no caso de a pessoa não querer fazer hora extra, ela pode recusar fazer hora extra, ou ela tem que fazer de qualquer jeito? Com relação à mudança de horário, isso é possível, né? A empresa não precisa se adequar ao trabalhador, né? Ela tem a necessidade dela, ela tem que cumprir. E aí a pessoa pode pedir demissão ou a empresa demiti-la ali, dependendo. E hoje tem até a condição de um acordo legal, né, que criaram nessa reforma, de poder fazer um acordo entre as partes. Então essa possibilidade ela é fato, assim como as férias, é a empresa que determina quando o funcionário vai tirar férias, não é o funcionário, né? Ele tem direito de um ano ter que tirar férias, mas é a empresa que determina, porque nesse ponto a necessidade da empresa é levada em consideração. Antes de voltar no assunto anterior, você está falando de férias. No caso de férias, a pessoa entrou com menos de um ano. Ela pode participar das férias coletivas? E se tiver férias coletiva, ela pode vender as férias dela ou não? Como é que funcionam as férias hoje? Porque hoje parece que pode vender dias, trabalhar 30, pode vender 10, trabalhar 15. Como é que funciona hoje as férias? Explica para nós, depois a gente volta no assunto anterior. Tá, ele pode vender as férias deles hoje sim, né? Não pode ser maior que metade das férias dele, né? Ele pode vender os 10 dias e tirar 20, gozar os 20 dele. Se for o caso de recesso, né, no caso de férias coletivas, ele vai acabar compensando isso daí, né? Mesmo ele não tendo trabalhado um ano, né? Porque a empresa vai fechar e não vai ter atividade, não tem como trabalhar. E ele vai acabar tirando e vai compensar isso lá na frente. E se a empresa mandar ele embora antes, aí tirou férias antes de um ano, né? Saiu no lucro. Saiu no lucro. Mas é possível vender férias, né? Não é obrigatório vender férias. A empresa, se o trabalhador quiser vender férias, ela tem que comprar as férias do funcionário, né? Ela vai comprar esses dias e ele vai trabalhar. Então, ela só não pode ser superior à metade das férias dele. Ele não pode trabalhar os 30 dias e vender os 30 dias, isso é proibido. Entendi. Tem que descansar. A férias é feita para descansar e ele não pode vender todas as férias dele. Com relação ao assunto anterior das horas extras, ele é obrigado a fazer hora extra? Ele pode recusar fazer hora extra? O trabalhador não é obrigado a nada, né? Ele pode recusar fazer hora extra, ele não vai receber as horas que ele fez, mas o trabalhador nunca é obrigado a obrigação dele é cumprir o que está no contrato. Fora isso, ele não é obrigado. O que acontece na prática, né? A gente fala assim, não é obrigado. Na prática, se ele não atinge a vontade da empresa, muitas vezes a empresa vai mandar embora, né? E aí a pessoa acaba fazendo, mas é uma obrigação meio que subliminar. Mas ninguém é obrigado a fazer hora extra. Eu tenho que cumprir meu horário de trabalho. Acima disso, eu não sou obrigado. Com relação à gestante,
Aí a mulher entrou hoje no contrato de experiência, tem 90 dias, o prazo máximo, né? Pode ser que 30 dias a empresa mande embora, enfim. Nesse período ela ficou grávida, ela está no contrato de experiência. Ela tem direito à estabilidade? E complementando, no caso de a gestante, que já está trabalhando normalmente, ela tem direito desde o primeiro dia até 150 dias depois da gravidez, a estabilidade. Como é que funciona se o patrão quiser mandar ela embora nesse período? Vamos lá. O artigo 10 da DCT garante à mulher, mesmo no estágio de experiência, a estabilidade gestante dela. Então, se ela concebeu o nenê ali, mesmo no prazo de experiência, ela tem direito a essa estabilidade. Para o patrão poder mandar ela embora, tanto quem está na experiência quanto a outra, enfim, que é tratada igual, ele tem que indenizar todo esse período. Ele tem que pagar todo o período e falar assim, olha, estou te demitindo e está pago aqui a sua rescisão e todo esse período. Então ele tem que indenizá-la, não tem como mandar embora antes. Essa é garantia, né, garantia constitucional, inclusive, dela ter essa estabilidade aí. E quantos dias que tem de licença maternidade? A licença maternidade, se eu só me engano, vai dar 120 dias. 120 dias, mais os 30 das férias ali, né, que a gente fala. Mas é 120 dias. Algumas empresas adotam, lá tem uma possibilidade de você adotar 6 meses, né? Mas a maioria é 120 dias. Mas até alguns trabalhos que parece que é escravo, né? Porque o cara trabalha a semana inteira, trabalha também no sábado e no domingo, faz hora extra. Tem empresa que precisa. E às vezes a empresa não tem funcionário em número suficiente e o camarada acaba trabalhando a semana inteira. Ele pode trabalhar os 7 dias da semana ou tem a obrigação dele ter o descanso semanal remunerado, enfim. Como é que funciona essa questão aí? Porque é uma dúvida e eu já vi gente trabalhar 7 dias na semana. A lei sempre prevê que a pessoa tem que ter direito à folga, né? A folga remunerada. Se ele trabalha dessa forma aí, muitas vezes vai dar, além da hora extra, outros encargos aí no meio aí que a empresa vai acabar pagando para esse funcionário, por ele estar à disposição da empresa todo esse tempo, né? Então, acaba que isso onera ainda mais a empresa, mas a lei garante a ele que ele tenha o final de semana dele remunerado, né? A folga dele remunerada. Muitas vezes a convenção coletiva, o pessoal que trabalha de escala, garante que seja pelo menos um domingo por mês para ele estar com a família. Então sempre tem esse cuidado sim de ter a folga, porque tem o convívio social, a questão da saúde do trabalhador, né? Tudo isso envolve ali no trabalho e a folga dele deve ser garantida, né? Pazotti, a gente observa algumas empresas, fala assim, o cara me roubou. Mas o cara não fez o boletim de ocorrência, o cara não tomou as medidas cabíveis, e ele acaba mandando o camarada embora por justa causa. Nesses casos, como é que funciona a questão da justa causa? Quais são as situações em que a justa causa acontece e que pode vir a ocorrer? E o que o empregador tem que fazer para poder conseguir provar e demitir o camarada por justa causa? A justa causa ela tem várias questões ali, né? Ela pode ser, às vezes, por embriaguez no trabalho, por a pessoa ser insubordinada, deixar de prestar o trabalho, às vezes advogar ali contra a própria empresa, né? Trabalhar contra a própria empresa. E a empresa ela precisa tomar os cuidados. Dependendo, uma situação grave dessa, ela tem que comprovar o roubo, né? Não pode ser algo, ele me roubou e eu não provei e mandei embora, ela pode tomar uma reversão dessa justa causa. A gente sempre orienta que a empresa possa, em casos menos graves, fazer com que a advertência, a notificação, né, suspensão ali, aí você comprovar que aquela desídia do trabalhador ela se deu por vários motivos e você vai aplicar uma justa causa. Então, assim, há vários motivos, mas sempre um cuidado, porque a justa causa é o que há de mais grave na demissão, né? Então, a empresa precisa realmente tomar os cuidados para poder mandar por justa causa, senão, obviamente, se ela não conseguir comprovar, ela vai tomar uma reversão na justiça e ter que pagar os direitos do trabalhador e está a indenização aí por dano moral. Entendi. Estamos recebendo aqui a visita do nosso amigo Maruco. O Maruco, ele é radialista durante muitos anos, ele está participando agora com a gente aqui na rádio, assumiu aí a parte comercial. Nós temos sempre a ajuda dos nossos amigos, nosso parceiro, que é o Ricardo Barcelos,
o Eudes Figueiredo, o Ari, que é o técnico, e hoje o Maruco está integrando aí a família da Rádio Nossa FM, vai fazer a parte, vai fazer não, já está fazendo, né? A parte comercial, nós estamos adequando aí uma série de coisas, estamos reformulando a rádio, o ano que vem a gente vai ter uma atuação, acredito que diferente, mais junto ao cidadão que faz parte aqui da comunidade da Rádio Nossa FM, porque as rádios comunitárias, elas participam de comunidade, elas fazem parte de comunidade, e cada rádio tem uma abrangência dentro da sua localidade, e o Maruco veio fazer parte com a gente, tá aqui, estamos recebendo a visita dele. Seja bem-vindo, Maruco, prazer ter você aqui com a gente. Na verdade, aqui está do meu lado. Aqui. É esse barbudão aqui parecendo Jesus Cristo, ele está se preparando agora para o Natal. E ele é um cara de fé hoje, ele participa da igreja, é evangélico, enfim, e já deixou a barba, eu estou perto do Natal, já vou fazer o papel de Jesus Cristo aqui, a cara já está igual. E o comportamento também, que ele é uma pessoa gente boníssima, uma pessoa íntegra, correta, e que vem fazer parte com a gente. Seja bem-vindo, meu querido. Pazotti, antes da gente entrar nós já estamos chegando próximo ao final, aí falta quase 10 minutos para encerrar o programa. Antes da gente entrar na questão civil, para a gente poder bater um papo, você acha que é importante falar mais alguma coisa sobre o direito do trabalho, esclarecer alguma coisa mais com relação ao trabalhador, ao empregador? Ou você acha que a gente abordou os temas aí de forma, mesmo que superficial, daqueles mais importantes do cotidiano? Eu acho que esses realmente são o cotidiano. Eu acho sempre procurar orientação jurídica para saber, né, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, tanto do trabalhador quanto do empregador, para ter uma relação mais saudável possível, né? Acho que essa é a melhor orientação que eu deixo aí, tanto para o empregador quanto para o empregado. Pazotti, nós tivemos aí recentemente uma pandemia que trouxe uma série de problemas em nível mundial, não foi só no Brasil não. Mas vamos falar da nossa realidade. Em Presidente Prudente, que é uma cidade que não tem indústria, é uma cidade com poucas ofertas de emprego, ficou ainda pior, porque muita gente perdeu os poucos empregos que tinha. Muitas empresas fecharam, muito comércio fechou suas portas e, por consequência, demitiu. E quando o camarada é demitido, ele recebe lá o quiãozinho dele durante um período, mas depois acaba. Sim. E aí fica sem dinheiro. Sem dinheiro no movimento comércio. Cria-se toda uma dificuldade. Como é que está hoje as questões relacionadas à questão civil, até porque foi aprovado uma lei agora, que é a lei do superendividamento. Queria que você falasse, mesmo que en passant, sobre o que vem a ser isso, e como é que está hoje o dia a dia do cidadão com relação às dívidas pós-pandemia. Adilson, eu penso, e aí a gente vai falar um pouquinho de política, eu acho. Não tem como fugir. Não tem como fugir da política. Porque você faz parte de um partido, né? Qual que é o partido que você faz parte? Hoje eu estou no Partido União Brasil, né, representado pelo deputado federal Marangoni, e a gente gosta dessa área, gosta de discutir possibilidades para Presidente Prudente, que eu falo que uma cidade saudável, ela abençoa todo mundo, né? O que eu penso de Presidente Prudente é que a gente precisa expandir as ideias, né? Tentar fomentar mais o turismo, e a gente tem potencial para explorar boas coisas aqui em Presidente Prudente de turismo, para trazer dinheiro de fora. Porque eu olho para Prudente, o que eu vejo hoje é justamente essa troca de figurinha, né? Eu até comentava com meu pai lá. Falei, o funcionário da outra loja vem comprar na sua, e o da sua vai comprar na outra, e o dinheiro fica só girando ali. E com a pandemia houve realmente uma dificuldade, né? As pessoas acabaram se endividando, muitos problemas que geraram isso, e há muitas demandas no judiciário hoje se discutindo, né? Tentando fazer acordo, tentando penhoras, e aquilo vai se arrastando e a cada vez preocupando mais as pessoas. Mas eu acredito que a gente precisa avançar em políticas realmente que venham fomentar opções de emprego para o trabalhador, seja aí na área da música, seja do turismo, né, da arte, que são coisas que são utilizadas. Eu falo isso, Adilson, eu até brinquei, eu estive em Gramado. Eu falei, Gramado tinha duas coisas lá, né? Eu brinquei que era chaparral de humano lá, que você vai lá para engordar. É uma cidade bonita, cheia de flor,
e restaurante para comer. Assim, não tem nada de esplendoroso, assim, diferente, mas é uma cidade muito bonita. Então, assim, com um pouco de capricho, um pouco de cuidado, criaram o Natal Luz lá, criaram uma Páscoa muito bacana, e as pessoas vão para lá por causa do frio e por causa da comida e dos eventos que tem. Então, assim, é possível fomentar dinheiro, e a gente não deixa pouco dinheiro quando vai para esses lugares, né? A gente está turistando, esquece que é pobre, e o dinheiro vai ficando, e isso gera, aí você vê muitos músicos trabalhando, muitos garçons, muitos chefes de cozinha, os hotéis com muitas pessoas trabalhando, aí é o Uber que leva e que traz, van, fazendo excursão. Então, se você começa a olhar, é uma gama de pessoas que trabalham. Movimenta todo o comércio, né? E dinheiro que vem de fora. E aí o comércio vai ter gente de fora comprando, né, e gastando ali. Então, eu acho que dá para ter umas políticas bacanas, ter formas de incentivar essas propriedades rurais aqui perto, de fazer um café colonial, de vender o seu queijo, o seu salame para as pessoas, sabe? De realmente fomentar isso de uma forma mais profissional. Eu acho que falta profissionalizar as pessoas para que a gente consiga vender o nosso produto. E Prudente é uma cidade satélite aqui, né? É a capital da Alto Sorocabana, ela tem potencial para atender a região e fazer realmente algo diferente. Eu acho que isso melhoraria muito o trabalho do comércio, das pessoas e também do advogado, que conseguir receber os seus honorários, né? Com certeza. E do superendividamento dessa lei, você está por dentro dessa lei que foi aprovada recente? Você sabe falar um pouquinho dela para gente? Não, dessa lei, falar a verdade, eu vi a notícia dela, mas ainda não estudei ela, não precisei dela, né? A gente vai estudando conforme vai precisando, então eu não sei te comentar muita coisa dela, só o que eu vi aí do dia a dia mesmo, mas não parei para estudá-la, né? A gente sabe que tem muita gente endividada, sem condições de pagar suas contas, e aí essa lei vai permitir ela fazer toda uma negociação, mas isso a gente vai abordar numa próxima oportunidade, fazer negociação com o banco, com o credor, enfim, dar a ela uma série de garantias para poder resolver os seus problemas, e acho que precisava mesmo de algo para poder garantir ao cidadão condições dele se reestruturar, dele se reerguer, garantindo a ele a dignidade da pessoa humana de forma plena, como é previsto na Constituição da República. Pazos, nós estamos aí a 5 minutos do programa, eu queria que você falasse um pouquinho do direito civil. A questão do judiciário hoje, o judiciário, seja na esfera civil ou em qualquer esfera, sempre é demorado. O que você falou é uma realidade. O camarada entra com a ação na segunda-feira e quer que na terça ou na quarta já saia o resultado, na quinta ou sexta ele já recebe o dinheiro dele para comemorar no final de semana. E o advogado também, né? Lógico. Não é só o advogado, é o cliente também, principalmente, que quer isso. A gente sabe que hoje ainda o judiciário é muito caro. Você tem que pagar as custas, você tem que contratar profissionais, e existem algumas questões alternativas. Existem os juizados especiais, que trouxe uma celeridade e uma facilidade, porque evita custa. Nós temos hoje os tribunais arbitrais surgindo, nós temos uma série de... Você acha que os tribunais arbitrais e os cartórios vão tirar trabalho do profissional advogado? Você vê isso com bons olhos? Porque hoje o cartório faz divórcio, lá no cartório é um valor simbólico, baixo, a OAB manda a gente cobrar 5 mil, consensual, um pouco mais hoje, 7 mil litigioso, cartório você vai lá em milão, ou às vezes nem isso. Ou seja, são trabalhos que era específico do advogado, hoje não é mais, e ele cobrava um valor considerável e hoje não é mais isso. Como é que você vê essas modalidades surgindo no dia a dia? Adilson, a gente sabe que o judiciário ele é caro, como a gente falou, foi aprovado agora na LESP recentemente ainda um aumento das custas, que eu acho que vai dificultar muitas questões judiciárias para nós aqui no famoso corredor da fome, porque é caro intimar, é caro você pagar as custas, um recurso, enfim, isso é tudo muito caro. Eu acho que isso tem afastado as pessoas do fórum e tem ido para essas outras alternativas. De um certo ponto, eu acho interessante. Eu acho que o que precisa fazer é criar uma cultura na advocacia. A advocacia, ela está, um termo até feio, mas se prostituindo, né, para conseguir angariar esses trabalhos nesses locais, que, na verdade, a tabela da OAB não mudou em nada. Quem mudou foi a postura do advogado.
E eu acredito que as casas legislativas precisavam até ter mais representatividade dos advogados para poder fazer leis que dessem mais garantias aos advogados para a gente resolver as coisas dentro do próprio escritório. Como é hoje o Common Law nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, os escritórios de advocacia se reúnem, fazem os acordos, redigem e, caso não seja cumprido, vão discutir no judiciário. Então, assim, o judiciário é o último que a gente vai recorrer. Aqui a gente precisa dele, mesmo quando você resolve dentro do seu escritório. Você faz todo o acordo, você tem que ir lá para homologar. E aí, às vezes, só para homologar demora uma eternidade. Né? Fica lá 2, 3 meses para homologar um divórcio que você resolveu dentro do escritório. Então, eu acredito que os tribunais arbitrais e o cartório, ele vem para dar uma aliviada nessa demora do judiciário. E eu acredito que o advogado vai ter que criar uma nova cultura para trabalhar com esses meios e trazer vantagem para eles. Porque tudo aquilo que é ágil para o cliente é vantagem. Então, se a gente consegue fazer um divórcio em 2 dias no cartório, tecnicamente teria que ter mais valor isso para o cliente. E aí, muitas vezes, o advogado ele desvaloriza porque fala, é só 2 dias de trabalho e cobra muito barato. E quando que a responsabilidade do advogado, eu sempre lembro isso, se der algum problema naquele divórcio do cartório e ele for para o judiciário, se aparecer um filho espúrio, se tiver alguma situação que vá ser discutida, é o advogado que assinou aquele divórcio, aquele inventário, que vai responder por ele. Então não é algo assim, não é uma assinadinha, né? É uma responsabilidade. Eu tenho por prática, Dilson, quando os cartórios que eu milito junto, eu peço para me mandar a minuta, eu converso com o cliente, confiro com ele se é isso mesmo, para depois a gente ir lá. Então, assim, realmente eu presto uma assessoria e cobro por isso. Né? Eu não falo, vai lá no cartório, eu passo lá para assinar, não. Eu trago para mim o trabalho, levo para o cartório o mais mastigado possível, os documentos, tudo resolvido, a minuta praticamente pronta, e aí eu cobro por esse trabalho. Né? Eu cobro pelo trabalho que eu estou fazendo, e eu acho que o advogado precisa isso, porque às vezes também está empurrando demais e esquece da responsabilidade dele. Né? E acontece. Acontece. Mas ó, chegamos ao final do programa, bacana, gostei muito, obrigado por você ter vindo, foi uma satisfação ter você aqui com a gente mais uma vez. Espero que Deus aí continue te iluminando, te abençoando, te proporcionando todas as condições de vitória, que você, se sair candidato ano que vem, que você tenha êxito, você é uma pessoa decente, uma pessoa correta, conhece a legislação, tem inclinação para poder fazer a atividade em prol do cidadão, gosta do ser humano, e eu acho que seria um bom representante na Câmara Municipal ou no Executivo, se for essa a sua pretensão. Queria que você fizesse as suas considerações finais para a gente poder encerrar o programa aí com chave de ouro. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É sempre importante a gente falar sobre o nosso trabalho, sobre a advocacia, divulgar esse trabalho tão importante que muitas vezes apanha tanto na mídia, né? A gente vê aí a OAB na boca de tantas pessoas aí como se a gente pudesse resolver o problema do mundo, mas a verdade é que sem o advogado, sem a atuação do advogado, eu tenho certeza que o Brasil estaria muito pior. Então é uma profissão que deve ser valorizada. Nós temos aqui uma OAB em Presidente Prudente muito atuante, que tem trabalhado em prol do advogado, e a gente tem que valorizar isso, tem que levar adiante essa ideia, e os advogados têm que realmente se unir para que a gente possa fazer cada dia mais uma OAB forte e que o advogado tenha condições de defender o Estado democrático de direito e o direito das pessoas. Eu acho que isso é de suma importância e estou à disposição, meu amigo. Sempre que você precisar, chama aí, a gente vem bater um papo, é sempre gostoso estar por aqui. É isso aí, gente. Obrigado. Agradeço mais essa oportunidade que Deus nos deu. Foi muito bom poder bater esse papo aí com o João Paulo Pazzotti, ele que é presidente da Comissão de Ética da OAB aqui de Presidente Prudente. Ele faz parte da Comissão Estadual de Prerrogativas da OAB. E foi um bate-papo legal. O programa agora vai se encerrar. Nós vamos voltar com o programa só em janeiro. Vamos respeitar as férias forenses, que vai do dia 20 até o dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, inclusive prazos suspensos, os processos todos se encerram, exceto os processos de família, os processos de réu preso e aquilo que são casos urgentes que será resolvido pelo plantão judiciário. Fora isso, as atividades serão suspensas nesse período. E nós também vamos suspender a nossa atividade, vamos voltar com ela somente em janeiro. Então agradeço, obrigado Deus por tudo que fez por nós esse ano, obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos deu.
Tenho certeza que 2024 vai ser um ano maravilhoso, um ano melhor do que foi 2023. Nós estamos saindo de crise, estamos saindo de pandemia, saindo de problema e agora entrando nas prosperidades. Eu acredito nisso. E acredito que 2024 vai ser um ano bom e é o que eu desejo para você que nos acompanha, que esteja sempre presente com a gente. Obrigado, tenha um bom final de semana e até janeiro, se Deus nos permitir. Vamos!